No primeiro bloco, nós acompanhamos a carreira do Dr. Cláudio, quando ele entrou no Ministério Público, a carreira dele como promotor e a aproximação dele já para a PMP. Agora nós vamos falar sobre isso, sobre esse papel institucional, esse papel como presidente da PMP. Mas antes, Dr. Cláudio, eu gostaria que o senhor respondesse uma questão. Como era possível abranger e atingir todos os colegas do Ministério Público numa época que não tinha internet, não se falava em globalização, telefone era bem difícil, os jornais também às vezes demoravam para chegar nas cidades do interior. Como é que era feito esse trabalho? Excelente pergunta. O milagre da integração, quem fez foi a associação e os grupos de estudo. Por quê? Nós éramos muito solitários. Pacaembu fica a 634 quilômetros e a 17 horas de trem no meu tempo. Depois veio caindo muito. Hoje, a última vez que eu fui, eu levei 6 horas para ir. O que nos unia? Eram as reuniões de grupo de estudo nos fins de semana. Elas eram espalhadas pelo interior inteiro. Essa era a oportunidade de integração. Essa era a oportunidade de ouvir a base. Essa era a oportunidade de contar o que a gente estava fazendo e ouvir o que eles queriam que a gente fizesse. Os grupos de estudo, que a associação mantinha, o custo do grupo de estudo, quem respondia, como sempre era a nossa associação. Então, o milagre da integração com esse tempo mais difícil, quem fez foi a associação através dos grupos de estudo. E como era feito esse contato? Era telefone, telegrama? Se telefonava, como o Paulo Norberto me ligou na ocasião que eu precisava, se convocava por correspondência via correio, se comunicava por telefone, um passava para o outro, e na reunião do grupo de estudo, em cada uma das regiões que foram instalando o grupo de estudos depois de São José do Rio Preto, o coordenador local chamava todo mundo e quando a gente comparecia, ia a associação em peso, iam grandes lideranças e se faziam grandes e muito importantes reuniões de grupo de estudo. Foi isso o milagre da integração naquele tempo mais difícil. Quem fez foi o grupo de estudo. Foi vital. Eu fui secretário e diretor do Departamento de Seguro. Mantive o Departamento de Seguro sem cargo na diretoria, na gestão do meu queridíssimo irmão João Lopes Guimarães, e na administração seguinte do Júlio Francisco dos Reis. E procurador-geral era? Não, nesse tempo, o procurador-geral foi o doutor Oscar, os que sucederam a ele, e continuou havendo a sucessão natural na Procuradoria-Geral. Mas em relação especificamente à associação, aí começou a repercutir uma circunstância extremamente importante, que foi a seguinte. Essa geração de líderes, das quais fizeram parte os presidentes Ronaldo Porto Macedo, João Lopes Guimarães, Carlos Siqueira Neto e Júlio Francisco dos Reis, que já tem mais ou menos a minha faixa etária, foi uma geração absolutamente extraordinária. Só que houve alguma pressa na troca de geração na liderança da associação. O Júlio já é um presidente de uma faixa etária mais nova do que o dos grandes Carlito, Ronaldo, João, Edmundo e outros tantos. Por quê? Porque o processo, porque a circunstância, principalmente o prematuro e doloroso falecimento, muito jovens, do Carlito e da associação, e do Carlito e do Ronaldo, acabaram apressando o processo de renovação da Associação Paulista do Ministério Público em termos de faixa etária.
A geração que veio depois, que começou a se presidir a associação com o Júlio, já é uma geração mais nova. O Júlio e eu temos aproximadamente a mesma idade. A diferença de faixa etária é muito curta. Mas então o que aconteceu? Com a morte do Carlito, com os problemas que o Ronaldo enfrentou de saúde, começou a acelerar o processo de renovação. Esse grupo de liderança foi fundamental em todo esse processo histórico que eu me referi. E o que aconteceu foi o seguinte: o Júlio foi presidente. Entre todas as grandes coisas que ele fez, talvez a mais importante foi, sempre com a ajuda, evidentemente, de toda a diretoria, como sempre aconteceu, e eu tive muito, e com todo o apoio da classe, que eu tive muito também, isso era sempre uma constante. Por exemplo, foi na geração dele que se conseguiu aquele famoso parágrafo da Constituição que previu a edição de uma lei federal de normas gerais. Nessas gestões todas se acentuou aquela integração nacional e a edição dos princípios que seriam necessários para construir um Ministério Público melhor, mais forte, mais útil para a sociedade que nos paga. Muito bem. A política interna, o que aconteceu? A morte do Carlito e logo depois do Ronaldo acabaram acelerando o processo de passagem da liderança do MP. E quem sucedeu o João foi o Júlio Francisco dos Reis, que, entre grandes outras coisas, tem esta conquista que o tempo mostraria quanto ia ser importante. Nesse meio tempo, eu fui tocando minha carreira, toquei até o meio da gestão do Júlio. Continuei tocando o departamento de seguro, que era vital para a estabilidade econômico-financeira da associação e para a associação pagar o custo dessa política nacional, inclusive. E até que chegou um momento que precisou se consolidar na geração nova. E depois do Júlio foi presidente o Guido Weinberg, e depois, na sucessão, acabou se consolidando, por assim dizer, uma nova geração, da qual eu fazia parte porque era mais novo do que os anteriores e um pouco mais velho dos que me acompanharam, vamos dizer o seguinte, no momento em que eu assumi a associação e que passou a haver um grupo mais jovem, como é natural na marcha da vida. Muito bem. Então, em 1980, houve a eleição para o sucessor do Guido. Eu acabei sendo, aí em conversa com muitos amigos, acabei me tornando candidato e com uma preocupação que todos tinham. É o seguinte: precisa rejuvenescer. Eu já era, naquele tempo, era renovação, né? E pudemos montar uma chapa livremente e tentamos fazer o melhor. A chapa nossa da associação foi inesquecivelmente muito forte. Apareceram vários novos líderes, importantíssimos novos líderes. Eu fui candidato a presidente e da chapa participaram figuras que se tornaram também participantes do projeto de crescimento institucional. A chapa tinha, entre outros, o Luiz Antônio Fleury Filho, que era coordenador de grupo de estudos, o Antônio Araldo, que depois veio a ser procurador-geral, a Quilene, uma moça maravilhosa, notável, que segurou
todas as dificuldades administrativas, cuidou do caixa da associação como tesoureira, porque o custo desse movimento não era barato, manter grupo de estudo, manter integração, conseguir isso tudo que a gente já falou. Tilene é uma moça maravilhosa, inesquecível, grande amiga. Foi tesoureira dos que me sucederam também depois, até porque era de impecável correção. Veja bem, Luiz Antônio Fleury, Antônio Araldo, Tilene, Edes Milaré, Escarance Fernandes, Renato Martins Costa, Hugo, esse pessoal foi todo entrando na composição do jogo e fazendo a trilha de ir escalando os degraus para que o Ministério Público permanece e as pessoas passam como todos passaram e eu passei. Bom, problemas na associação. Tivemos muitos problemas e muitas conquistas. Eu vou resumir o que me parece essencial. Primeiro, o que sobra assim como mais relevante, para falar algumas coisas para falar poucas e outras para falar muito. O sistema de seguro de vida naquele tempo era absolutamente fundamental para a associação e para o Ministério Público, porque a gente sustentava muito a despesa da integração estadual, que era fundamental, você tinha que motivar a base, senão não dava certo. Todos os promotores participaram da briga, que eu vou falar pela Lei 40, e participaram da briga pela Constituição. E isso tudo precisava levar a gente para São Paulo, para falar para o Brasil, para falar com as pessoas, para convencer que o que a gente queria era bom para a sociedade. O seguro é essencial. E a mudança tecnológica, já tinham aparecido coisas novas, tipo Xerox, umas coisas assim, meio diferente, começou a se falar no tal de computador, não sei o quê. Exigiu outros critérios de mobilização, de atualização, de internos também. Internos e externos. Bom, nesse contexto, o que houve de importante? Primeiro, alguns passa rapidamente. Na gestão de 1980, foi necessário fazer uma profunda reorganização do sistema de seguro, que já tinha sido iniciada antes nas gestões do João, do Júlio, e que se acentuou muito, e isto foi feito. Porque a gente precisava ter como suportar as despesas que viriam como vieram. Em segundo lugar, veio o seguinte: o contexto político permitiu e surgiu oportunidade para fazer a tal Lei Complementar Federal das Ordens, que veio a ser a Lei Complementar número 40, que ocorreu exatamente no período em que as pessoas contemporâneas à minha participação política que tinham um dever de fazer o melhor possível. Eu era presidente da associação, tínhamos o procurador-geral, tínhamos uma associação forte, muito forte, que podia intervir, tínhamos uma grande inserção no sistema político nacional do Ministério Público e sabíamos que tinha o dever de pôr nesta Lei 40 os princípios fundamentais do novo Ministério Público, que todos queriam. Por que todos queriam? Porque todos os princípios foram construídos por todos os promotores. Muito pelos promotores de São Paulo. Muito. Isso representava a média do consenso do que o Ministério Público queria. A oposição a esses conceitos era mínima. Podia haver, de vez em quando, disputa lá de voto por alguma coisa, mas este consenso havia sido colhido. Ninguém é dono dele. Isso é construção coletiva de todos, inclusive das gerações anteriores, e da Associação, da Procuradoria-Geral de São Paulo, e por que não dizer, de outros estados com uma notável participação institucional, sobretudo o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Muito bem. O que aconteceu na gestão? Basicamente é o seguinte: se fez importantes alterações no sistema de seguro. Paralelamente,
se conseguiram algumas coisas muito importantes. Por exemplo, uma coisa que não existia. Foi nessa gestão 80, 82 que a gente conseguiu fazer o plano de saúde, que existe até hoje. A gente fez com uma empresa extremamente idônea, chamada Interclínicas. À medida que o processo econômico empresarial levou à absorção de Interclínicas por outra maior, depois por outra maior, não sei o quê, o plano foi migrando para empresas cada vez maiores, porque as anteriores foram vendidas. Mas o plano de saúde que a gente tem é o plano de Interclínicas, que foi feito e quem, inclusive, chefiou isso tudo era o presidente da associação. Eu que assinei esse primeiro contrato. Mas quem organizou isso foi o Fleury, que era o primeiro vice-presidente, e quem disse, olha, Fleury, cuida disso, que cada um cuida de uma coisa. E, na verdade, a gente teve na associação uma gestão muito colegiada. Todo mundo mandava muito. Quem menos mandava era o presidente Cláudio Alvarenga. Foi basicamente uma gestão de um grupo de pessoas, das quais eu, com muita honra, fiz parte. Havia cobrança, a gente corria atrás da solução, pagava o custo pessoal de ir atrás dela e conseguia fazer como fez, por exemplo, o plano de saúde, que está aí até hoje. É o mesmo plano de saúde que tem. Então, essa foi uma coisa importante. Sim. Segundo, foi a boa estruturação administrativa que a gente fez. O Araldo foi muito importante para fazer essa reestruturação, ele e outros. Mas também foi feita uma grande reestruturação interna na associação, no setor de seguros e fora dele. Por exemplo, nós criamos coisas novas que existem até hoje. Por exemplo? O Edson Milaré apareceu lá um dia e inventou essa história de fazer agendinha. Você fala, mas o que é agendinha? Hoje ninguém mais usa agenda porque tem um tal de computador, telefone, não sei o quê. Mas naquele tempo era fundamental. Receber aquela agenda impressa. Duas, uma de bolso e uma de mesa. Falaram, mas e o computador? Não existia. E o smartphone, não sei o quê, não existia. Era o que a gente tinha. Então a gente foi criando tudo isso. Então isso foi importante. Também foi importante o seguinte, o promotor precisava muito naquele tempo de ter um lugar que continuasse a se aglutinar. Já tinha grupo de estudo, já falamos bastante sobre isso, mas a gente não tinha uma sede de campo. Então foi nesta gestão que a gente comprou a sede de São Roque, que existe até hoje. A sede campestre. Ela foi adquirida nesta gestão de 1980, foi adquirida, reformada e inaugurada. Quem fez? Não foi de forma nenhuma o presidente da associação. Dr. Fleury? Não, fui eu. Foi na minha gestão que foi comprada. Uhum. Mas quem fez isso? Foi a diretoria da associação, todo mundo participou, o dinheiro saiu da associação, todo mundo deu palpite, nós compramos já com algumas benfeitorias e fomos progressivamente melhorando. Havia o consenso. Né? Havia o consenso. Na gestão do Dr. Fleury, ele já fez um grande upgrade e se transformou no que é. Porque antes o promotor passava o dia e ia embora, né? Depois, mas lá dava para... Isso. Lá dava para se reunir no fim de semana. Uhum. Isto começou em 1980, inclusive nós tivemos algumas dificuldades. Por exemplo, nós tentamos... Depois eu quero retificar um pouco uma coisa que não foi dita corretamente. Nós, por exemplo, tentamos obter a doação de um terreno e não deu certo. Para a construção? Isso dentro dos limites de São Paulo. Retificando para ser justo, as negociações realmente começaram na minha gestão, mas a aquisição se formalizou na gestão seguinte do Fleury. Foi necessário fazer uma reforma e eu, que tinha sido presidente, fui nomeado para a comissão que fez os trabalhos, vamos dizer assim, de reforma, sempre, evidentemente, sob a presidência do Fleury.
Então, veja bem, a aquisição foi na gestão do Fleury. O que eu quis dizer, e percebi que precisava ser dito com mais exatidão, é que isto começou a ser planejado lá atrás, para atender o quê? Uma necessidade coletiva. E a outra coisa foi isso. Bom, terceira coisa que foi a mais importante. A gente entrou na briga para sair uma Lei 40 que, como precisava. Isso passou por várias etapas. Primeiro, por ter que tentar participar mais ativamente da então CAEMP, que era a CAEMP, a Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público, que veio mudar de nome e se chamar CONAMP. É a mesma coisa. E que foi criada por aquele grupo anterior à minha participação mais ativa na política institucional a que eu me referi. Aquele grupo, e com o Dr. Oscar, que não foi presidente da associação, mas foi um procurador-geral extremamente atuante nesta área, aquela geração é que criou uma tal CAEMP, porque sentia aquilo que eu disse, a necessidade de um movimento nacional mais forte, mais expressivo. Então, voltando para o ponto que eu estava, a gente sentiu, aqui em São Paulo, a gente quem? O Ministério Público e todo o grupo de promotores envolvidos, que a gente precisava ter uma participação forte na edição da lei que decorreu da mudança constitucional que eu falei, porque é ali que seria definido o futuro da instituição e que isso seria muito importante, inclusive quando fosse feita a nova Constituição, já num espírito mais democrático. Muito bem. E nós sentimos que isso daí já era uma tarefa dessa geração mais nova. Basicamente, desse povo que estava na associação, dessa diretoria da associação. Dessa diretoria e daqueles que participavam da diretoria de uma forma ou de outra. Vou falar de gente mais jovem. Renato Martins Costa, que foi presidente. Hugo Nigro Mazzilli, que é muito mais novo que a gente. Então a gente sentia que tinha que este povo participar dessa luta. Estou me falando em 1980 agora. Por quê? 80, 82, a lei é de 81. Por que tinha que participar? Porque as pessoas se sucedem, a briga nunca pode ser de uma pessoa, tem que ser por ideias e por princípios institucionais. Muito bem. E nós acabamos avaliando, nós quem? A diretoria, que eu falei quem é, que era a hora de participar mais ativamente da CAEMP / CONAMP. A CONAMP é a herdeira, é a continuação, é o aprimoramento da CAEMP. E resolvemos que estava na hora de tentar a presidência para São Paulo, não para exercer projeto individual, mas para exercer o projeto institucional no qual a gente acreditava. E acabamos aqui em São Paulo, avaliando tudo, chegando à conclusão de que a gente deveria colocar lá uma liderança nova, extremamente expressiva, que era o Luiz Antônio Fleury Filho, que era o primeiro vice-presidente da nossa diretoria, e que já tinha se mostrado maravilhoso no que se fez até aqui, embora o Fleury seja muito mais novo do que eu. O Fleury é 7 anos mais novo que eu, que já denota que é uma geração mais nova. E acabamos fazendo o seguinte, nós disputamos a eleição com o nome do Fleury como presidente e com o Araldo como vice-presidente. Houve uma Assembleia Geral da Associação, na qual eu estive juntamente com Fleury e Araldo, em que houve uma grande verbalização das duas chapas. A chapa adversária nossa era literalmente maravilhosa.
era um pessoal do melhor nível possível, inclusive institucional. Era basicamente os que representavam a Associação do Rio Grande do Sul. A Fleury, Araldo e eu apresentávamos a de São Paulo nessa ocasião. Mas basicamente quem era Paulo Olímpio, o Luiz Felipe e o Giacomini. Maravilhosos, eu não tenho dúvida que eles teriam conseguido um grande sucesso como se tivessem ganhado. O Fleury fez um discurso absolutamente histórico nessa ocasião. Eu estava lá e assisti. E acabamos ganhando a eleição. Isso tudo foi feito em discussão só de questões institucionais. E nós tínhamos extrema intimidade e coesão com os gaúchos. Tanto que eu sempre tive certeza que quem não assumisse a presidência participaria da luta que viria em seguida como se tivesse ganho. E isso aconteceu com os gaúchos. Eles nos auxiliaram não, mas eles compartilharam de todas as brigas para a gente colocar na lei complementar, que tinha que ser editada, e depois na Constituição, tudo que foi preciso. Não só os gaúchos, quase todos os estados. Ou eu diria que, sem nominar, evidentemente, que com exceção de todos os estados, todos os outros vestiram a camisa e brigaram por aquilo tanto quanto a gente. Muito bem. E o Fleury se elegeu, e o Fleury se tornou presidente da Conamp, e o Araldo, que depois veio a ser o presidente da Conamp, o secretário-geral, que eram os dois cargos, digamos, executivos de apresentação efetiva. E daí começamos a briga pela Lei 40. Isso exigiu participação direta, diária, todo tipo de atividade, todo tipo de presença. Eu tinha a responsabilidade de ser presidente da associação também de São Paulo, que era uma associação invejável. E a mesma coesão que eu te falei da associação se registrou na Conamp. O Brasil inteiro queria, só 2 estados que não tinham exatamente a visão institucional que a gente tinha, queriam preservar o direito de advogar, o que era evidentemente impossível, né, a nosso ver, né, que acabou não prevalecendo, mas os promotores do Brasil inteiro queriam que se implantasse aquele projeto que veio se desenvolvendo desde os grupos de estudo até o processo de federalização da política institucional pela Conamp e pela Rede. Então, havia praticamente um conceito quanto àquelas ideias. Claro que todo mundo queria alguma coisa que não veio, mas eu diria que quase tudo que a gente queria entrou nesta lei complementar 40, 1940, que foi editada não por méritos meus, mas por méritos coletivos do Ministério Público, e em grande parte da Associação Paulista do Ministério Público, estava tudo lá. Por que isso é importante? Porque depois nós viríamos a entrar na Constituição, lá com esse arcabouço de ideias, que a Constituição consagrou. Foi tudo transferido para a Constituição. Então, a lei complementar, que evidentemente, por acaso, eu não sou dono de nada disso, e nem pretendo ser, nunca afirmei e nem afirmarei que sou. Isso foi fruto de um trabalho coletivo, foi fruto de todo mundo. Todo mundo ajudou, todo mundo participou. Em São Paulo havia unanimidade quanto a esse princípio. Podia haver lá rusga de política, que a gente resolvia em eleição da associação, mas foi isto que prevaleceu nessa ocasião de que estamos falando, na gestão 80. O doutor Fleury era o vice do senhor, daí ele foi para a Conamp como presidente. Mas continuou vice da associação. Se elegeu em seguida presidente da associação. Certo. Numa eleição disputadíssima, dificílima, que acabou dando uma vitória consagradora para o Fleury, acima das nossas expectativas. Não é porque o adversário do Fleury era um homem absolutamente respeitável, mas a classe acreditou no projeto
no Fleury, no projeto de Nós Todos, e, evidentemente, o respeito pelo adversário, que era um promotor e uma pessoa maravilhosa, absoluta. E ele era mais, digamos, mais experiente, mais velho que o Fleury. Eu diria que foi quase uma revolução e uma troca de faixa etária muito importante. Porque o senhor já vinha com esse projeto, né? Essa equipe já comecei lá atrás. Lá em 68. Exatamente. Né? Lançamento dos grupos de estudos, já era um tema de grupos de estudos, já era trabalhado. Depois o senhor sucedeu essa gestão da PMP, né? Por questões que o senhor já falou anteriormente. Já era um núcleo novo. Era um núcleo novo. Então, a ideia então, era que continuasse. Como esse núcleo novo estava com essa experiência, tanto de presidência da PMP, presidência da CONAMP, era natural que continuasse. Né? Continuasse. E continuou com o Fleury. Com o Fleury e com a quase totalidade da diretoria anterior. Houve renovação. Mas, por exemplo, a Tilene continuou, o Araldo continuou, foi depois presidente da associação, enfim, a vida continuou na mão desse grupo, que era um grupo extremamente dedicado, extremamente trabalhador, e que, evidentemente, superava qualquer individualidade, inclusive a minha. Bom, e assim foi. E agora nós já estamos por volta de 82. Uma outra coisa que foi fundamental na gestão. Nós tivemos uma duríssima disputa salarial, árdua e difícil, que foi o seguinte. Isso foi o ponto culminante da gestão ainda na minha presidência. O que eu quis dizer é que os pontos foram aqueles: movimento nacional, fortalecimento da associação, administrativa e financeiramente, o encaminhamento e resolução na gestão Fleury do problema, o problema do apoio à saúde foi o seguinte. Desde 1946, a Constituição Paulista de 1946, e graças ao trabalho das gestões anteriores no Ministério Público, inclusive da associação que já existia, o Ministério Público tinha em São Paulo, por força de preceito, por preceitos estaduais, equiparação de vencimentos com magistratura. Isso é uma garantia fundamental, isso é de importância muito grande para o Ministério Público, não é pelo valor do salário, é pelo seguinte: isso é uma garantia de que a gente conquistava as melhores pessoas. Porque se o MP ganha menos, quem tem vocação para a carreira jurídica acaba naturalmente pensando o seguinte: se eu for para a magistratura, eu vou ganhar mais. Então, por exemplo, veja o meu exemplo. Eu tinha mais propensão, antes de eu saber o que era Ministério Público, o que era essa coisa toda, para ser juiz. Até porque um tio da minha mulher, eu comecei a namorar a minha mulher, praticamente menino, o tio da minha mulher era juiz. Luiz Correia Fragoso, porque eu tive, né, ele já faleceu, infelizmente, uma paixão, assim, uma criatura. Tio Luiz era, sempre chamei de tio Luiz era juiz, isso influenciava. Eu queria ser juiz, só que eu tive o seguinte problema. Eu tinha 23 anos. Tinha que ser 25. Tinha que ser 25 e eu já namorava a Dona Alzirinha há muito tempo. Precisava decidir a vida. Então eu pensei o seguinte: bom, eu faço concurso para promotor, depois eu faço para juiz. Nunca escondi isso de ninguém. Me apaixonei pela história do Ministério Público, eu um promotor absolutamente apaixonado, como eu sou até hoje, pelo MP. Então veja bem, primeiro, isso é importante, porque você atrai os melhores meninos, ou pelo menos, e essa é a realidade, os meninos da faixa etária que está fazendo concurso naquela ocasião. E em segundo, porque o promotor mexe com muito poderoso.
Ministério Público mexeu com todo mundo na Lava Jato. Isso é impossível lá atrás. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma garantia. Aliás, tinha muitas, mas não tinha as garantias suficientes para fazer isso. A gente tinha uma relação de dependência, principalmente com o poder executivo, que não permitia fazer isso. Então a gente tinha desde 46. O que acontece durante o período em que eu estive na presidência da associação? Os juízes conseguiram, com o então governador de São Paulo, uma medida administrativa pelos quais eles quebraram a equiparação com o MP. Isso é quebrar uma regra fundamental, básica e essencial de criar a construção, de criar a instituição que a gente sonhava naquele tempo e que veio se caminhar para se converter numa realidade que sempre terá que ser aprimorada. Bom, isso deu uma briga e uma movimentação e uma exaltação inimaginável. Assembleias gerais todo dia, briga, troca de artigo em jornal, bate-boca, política para lá, política para lá. E eu era presidente da associação. Então eu acabei tendo que participar muito disso. Inclusive com episódios extremamente dolorosos. Por exemplo, um dia um presidente, não vou falar o nome nenhum hipótese, até porque era muito meu amigo, e é até hoje, da Associação dos Magistrados, soltou um artigo dizendo, não, o promotor, o serviço é menos importante, tem que ganhar menos. Não, ele disse, o da magistratura é mais importante. E lá fomos nós, já então num artigo que é assinado por mim, presidente, pelo Fleury, vice-presidente, fazer a resposta. Isso tudo doía porque éramos todos amigos. Bom, e deu um mal-estar tremendo entre a magistratura e nós. O governador não tinha boa vontade conosco, o governador da época. O senhor lembra? Paulo Maluf. Tá. Ele deu corda para isso e, na verdade, não podia fazer isso pelo seguinte, isso foi feito sem lei. Que dá salário, se dá por lei. Isso foi dado por expedientes internos. A magistratura mandou pagar, o Maluf deu dinheiro e não dava para nós, nem mandava pagar. Essa é a história final disso aí. Nós fizemos assembleias terríveis, tivemos grandes disputas, grandes controvérsias, grandes conversas, mobilizou toda a classe. Foi uma coisa assim, o Ministério sentiu que não podia perder isto. E acabamos ganhando. Isso na minha gestão. Foi uma briga muito difícil. Entre os meus maiores amigos de vida estão magistrados, inclusive, que faziam política institucional na magistratura, pessoas inacreditavelmente maravilhosas. Então foi uma coisa muito difícil, porque a gente sempre viveu muito perto de juiz. Eu só posso falar bem de juiz. Isso mobilizou toda a classe. Foi uma luta muito grande e, graças a Deus, a gente conseguiu restaurar. Mas isso custou, por exemplo, e eu fiz isso porque tinha que fazer, mas confesso que me doeu muito ter que fazer. Preferia não ter feito. Eu representei o Supremo Tribunal Federal contra o Tribunal de Justiça, o que naquele tempo era impensável, porque não era o Ministério Público de hoje. A associação representou, todos os diretores assinaram, eu era o presidente, o procurador-geral da época assinou, o Dr. João Severino de Oliveira Pérez, e a gente conseguiu, com isto, reverter a medida. Mas isso à custa de muito sofrimento, muito desgaste pessoal, muita referência política. Isto foi uma vitória colossal, isto já ainda na minha gestão, e que tenho a impressão que ajudou, inclusive, a impulsionar a manutenção daquele grupo de pessoas
maravilhosas, com grande espírito institucional, pessoas maravilhosas que me acompanharam nessa passagem da associação.